Li estatísticas que 78% dos americanos odeiam seus empregos, odiam o trabalho. Pense nisso. Isso é deprimente. Os 78% odeiam seus empregos por ter entrado neles sem um plano real. É como um piloto entrando no avião mais sofisticado do mundo e voando sem saber para onde ir. Você precisa saber para onde vai. Olá pessoal, aqui é o Rodrigo Struck, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E como vocês podem ter observado, hoje eu iniciei esse vídeo de um trecho de uma conversa do Arnold Schwarzenegger com o Grant Cardone, num evento que eles estavam aqui nos Estados Unidos, e o Arnold fala que 78% das pessoas odeiam os seus empregos. E ele faz referência a isso dizendo que as pessoas, na maioria das vezes, elas não iniciam a sua vida profissional, a sua carreira odiando o seu emprego, mas passam a odiar ao longo do tempo, por causa que elas começam a não ver sentido naquilo que elas estão fazendo. E ele traz uma metáfora de um avião cheio de instrumentos, com tecnologia de ponta, mas que fica voando sem um destino, sem uma rota. E como eu costumo dizer, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. Então é isso que ele traz nessa conversa que ele está tendo. Essa falta de destino, essa falta de rota que a maioria das pessoas enfrentam na sua vida profissional. E aqui eu faço uma aposta com vocês que quantas pessoas você conhece, ou até mesmo seja a sua situação, onde você vê as pessoas estudando, se qualificando, com graduação, pós-graduação, mestrado, outras qualificações, idiomas, e até mesmo com muita experiência profissional, bagagem, carreira, mas que não crescem profissionalmente, que não são promovidas, que não ganham aumento salarial. E isso é uma grande fotografia do mercado de trabalho. Eu costumo dizer, eu concordo com o Arnold nesse aspecto, porque eu costumo ver isso na minha vida profissional. E muitas vezes eu vejo isso da boca das próprias pessoas. Elas dizendo quantos elas investiram, o quanto elas se qualificaram, o quanto elas se prepararam e estão se preparando, mas estão estagnadas. E aí entra um segundo momento, uma segunda fase, que é quando essa mesma pessoa começa a ver os seus colegas sendo promovidos, crescendo, ganhando aumento salarial e elas ficam empacadas no mesmo lugar. E a partir daquele momento começa esse ódio, essa frustração com a carreira, com a profissão, com a empresa e com o trabalho. E o que essas pessoas estão fazendo? Elas estão fazendo a mesma coisa que o Arnold fala nesse vídeo do início do nosso vídeo. As pessoas estão colocando muito mais instrumentos para dentro do avião, colocando muitas vezes tecnologia de ponta para dentro do avião, mas estão queimando combustível porque estão voando em círculos. Não existe uma rota, não existe uma direção. E é isso que falta na maioria das vezes das pessoas. Eu não discordo, em hipótese nenhuma, até quero deixar isso muito claro, que eu sou uma pessoa que patrocina muito o desenvolvimento, o estudo, o conhecimento e todo o maior número de qualificações possíveis. Isso é uma verdade para mim, e é o meu caso, eu passei por isso. Mas você fazer isso sem uma estrutura, sem uma direção, de nada adianta. Então você precisa fazer uma estruturação, criar uma direção, definir a rota, definir aonde você quer chegar, para então você tomar a decisão de que maneira que você vai se preparar para poder chegar naquela direção, para poder chegar naquela rota. Quais são os instrumentos que você precisa ter? Qual o seu GPS? Qual o seu painel de controle? Quanto de combustível você precisa fazer? Você precisa carregar? Quais paradas você precisa fazer ao longo do caminho, da jornada, para ir se qualificando e chegar naquela direção que você está buscando? E é exatamente isso que eu faço nas minhas
mentorias. A primeira atividade que eu faço com os meus mentorados é responder 7 perguntas. No primeiro encontro, a gente faz uma discussão profunda em cima de 7 perguntas que as pessoas vão responder para estruturar a carreira delas e estruturar o plano de desenvolvimento delas. E uma das 7 perguntas é justamente essa. Se você me encontrar ou você me ligar daqui a 3 anos e você fosse me contar que foram os melhores anos da sua vida no aspecto pessoal e no aspecto profissional, e aí eu faço um parênteses, eu trato os dois juntos na minha mentoria, eu não separo um do outro, porque não existe uma desconexão pessoal e profissional. Você não pode dedicar todo o seu tempo, toda a sua carreira, 100% disso, e abrir mão da sua vida, da sua família, da sua saúde. Precisa haver uma conexão e precisa haver uma sinergia entre os dois pontos, e é plenamente possível conseguir isso. Voltando para a pergunta, se você me encontrasse daqui a 3 anos ou me ligasse dizendo que foram os melhores 3 anos da sua vida, pessoalmente e profissionalmente, o que você me contaria? No momento que os meus mentorados começam a responder essa pergunta, junto com as outras 6 perguntas, eles saem do modo de sobrevivência e entram no modo de construção. Porque a partir daquele momento que eles começam a fazer essa construção, eles passam a ter uma clareza para eles próprios do que está acontecendo, de quais são os pontos fortes, quais são os pontos negativos, quais são os pontos a serem desenvolvidos e muitas vezes o que precisa parar de fazer, porque a gente precisa dar foco. O recurso que a gente tem é o tempo e o investimento também. Então a gente precisa dar foco, colocar toda a energia necessária naquela estrutura para que aquela pessoa possa atingir o próximo nível e dar um próximo passo. E é isso que eu faço nas minhas mentorias. E no momento que o mentorado começa a ter essa clareza do processo que ele precisa percorrer, e muitas vezes até o nível de consciência dele, como por exemplo, eu já tive mentorados que ele precisava se desenvolver num aspecto de comunicação, de fala em público para ele chegar naquele objetivo que ele estava buscando. Por outro lado, ele tinha uma série de barreiras, crenças e resistências que ele precisaria romper, que ele precisaria quebrar, e a gente identificou isso e precisou tratar, que seria falar em público. Eu já tive um outro mentorado, por exemplo, que era uma pessoa técnica excepcional, mas ela tinha muita dificuldade de crescer profissionalmente por causa do comportamento, da forma que ele reagia às demandas que chegavam até ele. Então você imagina uma pessoa extremamente competente, com um nível técnico altíssimo, mas numa barreira de crescimento profissional por causa de uma questão comportamental. Nós identificamos isso, montamos um plano de trabalho, ele percorreu esse plano de trabalho, a gente identificou maneiras de que ele ia se retirar daquela situação que levava ele para um aspecto negativo comportamental, e ele começou a trabalhar aquilo, e quando ele começou a olhar para trás, ele falou, caramba, isso mudou a minha vida, e o crescimento dele começou a acontecer exponencialmente até que ele se tornou referência na área de atuação dele, consequentemente ganhando mais. Então é isso que muitas vezes faltam nas pessoas. E voltando para a fala do Arnold, é aquilo que ele fala, toda vez que eu ia para academia e fazia mais uma repetição, fazia mais uma série, fazia mais um supino, fazia mais um exercício, era um pouquinho que eu estava fazendo aquele dia, mas para algo muito grande que eu estava visualizando lá na frente. Então, essa é a grande diferença de uma construção de uma carreira e de uma mentoria profissional da qual eu dou para os meus mentorados e o quanto eu consigo fazer eles saírem de um nível para um próximo nível. Algo que não existe no mercado, porque a maioria das pessoas vão estar vendendo curso de liderança, curso técnico disso, curso de fala em público, curso de sei lá o que. E aqui a gente vai fazer um trabalho completo, estruturado, pegando todos os níveis da pessoa, pegando os níveis técnicos que precisam ser desenvolvidos, os níveis comportamentais, aquilo que ela quer olhar para ela daqui a 3, 5 anos e a gente criar uma jornada, sair, como eu falei, sair do modo sobrevivência e entrar no modo construção, para que ela olhe para aquilo e faça sentido. E na maioria das vezes, as outras 6 perguntas que eu faço para os meus mentorados, somado com essa pergunta que eu acabei de mencionar, traz um nível de consciência para eles que eles não tinham, que eles ficam espantados
com as respostas que eles deram e com o diagnóstico que eu dou para eles, para então a gente começar a construção da carreira. E se você quiser compartilhar comigo qual seria a sua resposta para essa pergunta, e se você quiser saber quais são as outras 6 perguntas que eu faço, que é o ponto de partida para o desenvolvimento de uma carreira de sucesso, clique no link da descrição desse vídeo e agende uma conversa gratuita comigo, que eu vou ter o maior prazer de compartilhar isso com vocês e discutir todos os aspectos que vocês forem encontrar. E vocês vão ficar surpresos com a jornada que vai ser o desenvolvimento da carreira de vocês. Obrigado por você que ficou até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço, até mais, tchau, tchau.